Bom dia, meus amores, a paz do Senhor esteja com cada uma de nós, amém? Quanta alegria, mais uma vez, na frente deste pequeno aparelho para gravar uma aula, para apresentar a palavra de Deus a cada um de vocês, amém? Muita alegria. Para quem não me conhece, meu nome é Cristina Balbi, uma das professoras da Escola Bíblica Dominical na Sala das Mulheres. Vamos então iniciar a nossa aula, primeiramente orando pelas ofertas e pedindo a Deus que Ele se faça presente, que o Seu Espírito Santo nos conduza nesta aula para nos fazer entender qual é a vontade dEle. Tem muitas informações, eu espero que em nome de Jesus o Senhor me dê graça para que passe todas essas informações para você. Em nome de Jesus. Vamos então orar? Pega na sua mão a sua oferta e vamos orar, vamos entregar ao nosso Deus. Pai amado, graças te dou, Senhor amado, por este momento em que podemos entregar as nossas ofertas diante do teu altar, mesmo que não seja neste exato momento que nós possamos ter a oportunidade de levar à tua casa, em nome de Jesus. Peço a ti também, Senhor amado, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos conduza a toda a verdade nesta aula, Senhor amado, que falaremos através e pelo teu Espírito Santo, Pai. Nos conduza, Pai, nos dirija. Em nome de Jesus eu te peço, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém? Coloca a tua oferta do ladinho aí, próximo domingo, ou hoje à tarde, entrega lá, em nome de Jesus. Amém? Bom, nós vamos falar a respeito do Santo Espírito. O Espírito Santo de Deus. Aliás, mais especificamente, nós vamos falar dos dons do Espírito Santo. Num domingo foi um dia maravilhoso, e quem pôde ir ao culto sentiu o mover, sentiu a graça, a presença do Espírito Santo no culto, tanto de manhã, no jejum, quanto no domingo à noite, com os louvores, com a palavra, com o mover do Espírito Santo naquele lugar. E foi grandioso. Então, aquilo que nós passamos ali, eu não vou conseguir reproduzir para vocês aqui, né, numa aula vídeo, um vídeo aula, porque não tem como fazer isso. Mas eu quero dar algumas explicações ou falar algumas coisas a respeito dos dons do Espírito Santo. Em que momento que aconteceu a descida do Espírito Santo sobre as nossas vidas, lá atrás, no dia de Pentecostes, e que nós comemoramos no domingo passado. Então, nós vamos começar lendo o texto base dessa aula de hoje, que foi o texto que o pastor Rildo leu no domingo passado. Está lá em Atos 2, do versículo 1 até o 11. Diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Gente, deve ter sido maravilhoso o negócio aí. Então imagina, o domingo, quem esteve na igreja, aquele barulho, aquele som, chamou a atenção de todos aqueles por um fato, além de chamar a atenção pelo próprio barulho, cada um daqueles ali estavam ouvindo na sua própria língua natal, na sua própria língua. É como se eu estivesse na Itália, alguém falasse em italiano lá e eu entendesse em português. Mais ou menos isso que aconteceu. Então, nesse dia, o Espírito Santo desceu sobre
aquele lugar e encheu aquela casa. Aqueles 120 discípulos que estavam ali reunidos foram cheios do Espírito Santo. Que experiência maravilhosa, que glória receber o Espírito Santo, receber o próprio Deus em nossas vidas, pelo fato de termos aceitado, simplesmente aceitado, como se fosse simples, a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A evidência mais perceptível que nós temos quando nós aceitamos Jesus, nós já recebemos o Espírito Santo. Mas o batismo com o Espírito Santo, a evidência mais perceptível é o falar em outras línguas, que é o falar em língua dos anjos. Uma língua que os demônios não entendem, porque é uma língua dos anjos. Então, quando nós falamos em línguas, os demônios não entendem. Mas o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele está entendendo tudo que você está falando, mesmo que você não tenha o dom de interpretação de línguas. Nós vamos para frente e nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Essa descida do Espírito Santo, ela já foi profetizada lá em Joel 2:28. Diz assim, ó: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então já foi profetizado lá atrás, muito lá atrás, em Joel 2:28. Foi dado ao crente, à igreja, para edificação, para capacitar no evangelismo e na vida cristã. O Espírito Santo, ele nos exorta, nos anima, nos instrui, nos direciona para fazermos a obra do Senhor. É um milagre que vem sobre nós. É espantoso, é maravilhoso, é uma glória, né? Estar na presença de Deus, estar dando liberdade ao Espírito Santo de Deus. O dia que foi celebrado, o dia de Pentecoste, que foi recebido, né, foi derramado o Espírito Santo de Deus, era um dia de comemoração, era um dia de Pentecoste. Esse dia de Pentecoste, ele acontece no 50º dia depois do domingo de Páscoa. Então, se você contar o domingo de Páscoa, esse ano foi no dia 4 de abril. Se você contar 50 dias, vai dar exatamente no dia 23 de maio. Ou essa festa de Pentecostes também é chamada de festa das semanas. São 7 semanas. Se você contar também do dia 4 de abril, 7 semanas, vai dar dia 23 de maio, que foi domingo passado. Essa festa, né, só para você entender, faz parte de um conjunto de festas que o próprio Deus instituiu a Moisés quando o povo estava lá no deserto. Está todo descrito no capítulo 23 do livro de Levítico. E lá o Senhor, ele especifica cada uma das festas e como ela deveria ser celebrada. E cada uma das festas tinha um ritual a seguir e uma comemoração a ser feita. Então, quantas festas eram? Eram 7 festas. 7 é um número muito característico da presença do Senhor. Todas as vezes que ele fala de perfeição e de caráter de Deus, ele fala em 7. 7 dias da criação, 7 festas de Deus instituídas. Então, muitos são 7 semanas, que são as semanas da Páscoa, né? Do domingo de Páscoa até o dia de Pentecostes. Então, ele tem muitas coisas que nos levam a acreditar que o 7 é o número da perfeição do Senhor. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: dessas 7 festas, 4 delas, as primeiras 4 instituídas lá em Levítico 23, já foram cumpridas por Jesus. Olha que tremendo! As 7 festas que o Senhor instituiu lá para o povo de Moisés, né, no povo hebreu que estava lá no deserto para celebrar, ele preconizava a vida, morte e ressurreição e segunda vinda, arrebatamento. Ele preconizava todas essas informações para nós hoje, né? Para vocês terem uma ideia, a primeira Páscoa instituída, a primeira festa instituída por Deus foi a festa da Páscoa. Como a celebração, o que era? Celebrando o memorial dos filhos de
hebreus, né, dos filhos de Deus, do povo de Deus, ter saído do Egito. E nesse dia, o que eles fizeram? Eles mataram o cordeiro, com o sangue aspergiram nas portas, para que o anjo da morte passasse e não matasse os primogênitos dos hebreus. Esta mesma situação, Jesus, ele morreu exatamente no dia em que os judeus comemoram a Páscoa. Comemoravam e ainda comemoram. Para nós, é estranho falar, porque para nós, como a gente teve uma cultura e o nosso Brasil, nossa nação tem um pouco da característica do povo católico, então chama-se Sexta-feira da Paixão. Mas não é a Sexta-feira da Paixão, é a Sexta-feira da Páscoa, ok? Então, qual era memorial de saída do Egito, libertação da escravidão? Era a morte do Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a libertação do pecado. O próprio João Batista, ele já declarava isso. Quando ele viu Jesus para se batizar, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bênção pura, né? Saber que Deus, ele já estava anunciando Jesus lá atrás, para que ele cumprisse no dia de Páscoa, no dia da festa da Páscoa, de memorial da saída do Egito, a morte do Cordeiro que tira o pecado do mundo. A segunda festa, então, primeira festa está Páscoa. Segunda festa, a festa dos pães ázimos. Como que era? Era um dia de memorial, né? Era de vários dias de memorial, da saída apressada do Egito para o povo ir para o deserto, para fugir para sair da escravidão do Egito. É um memorial da saída apressada, sem tempo para que o pão fosse levedado. Eles tinham que sair. O pão hoje, né? Eu gosto muito de fazer pão. Você compra o saquinho de fermento, coloca misturado na farinha e nos outros ingredientes. Daqui meia hora ele já, ó, tá grandão. Você já pode fazer o que você quiser e começar a trabalhar e moldar e assar. Naquele tempo, não. Levava-se pelo menos 7 dias, pelo menos, para que o pão, aquela levadura, ficasse levedando para ser suficiente para poder fazer o pão crescer, fazer a massa crescer. Só que naquele dia eles não tiveram tempo de fazer isso, saíram apressadamente. Então, eles levaram a farinha, levaram tudo, mas o pão não tinha fermento para aquecer. Então, eles comiam o pão sem fermento. Então, eles tinham essa festa dos pães asmos para que pudessem celebrar o tempo em que eles estavam lá no deserto comendo pães sem fermento. Jesus, ele é sepultado rapidamente na sexta-feira, porque começaria o Shabat, que é o sábado dos judeus, onde não há trabalho. É o dia de descanso do Senhor para os judeus. E ele permaneceu sepultado durante o sábado e foi ressurreto no domingo de manhã, domingo que é outra festa que seria comemorada, a festa das primícias. Como era essa festa das primícias? Para o judeu, o que é a festa das primícias? São os primeiros frutos da colheita da primavera. Então, os primeiros frutos da colheita, eles já estavam na terra prometida, e esta festa foi colocada para que, quando eles tivessem os primeiros frutos de cada colheita, eles oferecessem os primeiros grãos ao Senhor. Então, olha que interessante. A festa das primícias, os judeus entregariam os primeiros frutos da colheita. O Senhor Jesus ressuscitou. Foi primeiro, a primícia dos que ressuscitaram entre os mortos, porque lembre-se que quando Jesus morreu, ele foi levado ao Hades, né, ao inferno, e tomou as chaves do diabo, e nesse período, todos os que haviam morrido em Deus, eles ressuscitaram e foram elevados ao céu, quebrando ou tendo uma ruptura do tempo em que eles morreram e sem Cristo, né? Mas ali eles tiveram a oportunidade. Então, a festa das primícias, Deus, ele recebe a Jesus, que é a primícia da colheita, de todos os que ressuscitaram naquele momento da ressurreição de Cristo. Outra analogia, outra tipificação do Jesus nas festas judaicas. E aí sim acontece a festa de Pentecostes. O que é a festa de Pentecostes? Como eu disse, 50º dia
ou às 7 semanas depois do domingo de Páscoa ou domingo da ressurreição. Então vamos lá. Páscoa na sexta-feira, sábado pães asmos, no domingo a festa das primícias. 50 dias depois, o Pentecoste. O que era celebrado no Pentecoste? É o final da colheita, ou como se fosse uma segunda colheita das primícias. Nesse dia, né, em Pentecoste, do texto que nós líamos, se você leu mais à frente no texto, lá de Atos 2, vocês vão ter a descrição, a parte em que Pedro se levanta, depois de haver sido batizado no Espírito, se levanta e fala aos varões israelenses e toda aquela população lá, fala a respeito de Jesus, e eles querem saber o que fazer para receber aquele Jesus. Ele fala assim, arrependam-se e batizem-se. E naquele dia, 3.000 pessoas, quase, por volta de 3.000 pessoas, se arrependeram e desceram as águas do batismo. Então foi a colheita, a segunda colheita das primícias para o Senhor. Veja que são 4 festas. Essas 4 festas são comemoradas na primavera judaica, né? Que então, abril é nesse tempo mais ou menos. Só que para nós aqui já é outono, para eles é primavera. Então, nesse tempo, abril, maio, é celebrada 4 festas. E as 4 festas Jesus cumpriu integralmente a memorial, a comemoração destas festas. Que bênção! Depois dessas festas, tem mais 3 festas. Eu não vou me ater muito a estas festas, só vou citar que são festas do outono, que é outra época de colheita para o judeu, para aquele povo, naquela região, que são as festas das trombetas, a festa do dia da expiação e a festa dos tabernáculos. E segundo, né, as leituras que fiz, segundo os estudiosos, essas outras 3 festas também vão cumprir integralmente a segunda vinda de Jesus. Nas trombetas, no arrebatamento, no dia da expiação, quando Jesus vem reinar neste lugar, e nos tabernáculos, quando ele reinará por 1000 anos, quando o diabo, né, quando o inimigo for aprisionado. Eu não vou me ater muito a essas 3 festas. Eu só quis chegar na tabernáculo para você entender que Jesus cumpriu as 4 primeiras festas, 4 primeiras comemorações das festas instituídas por Deus lá para Moisés, lá no deserto, quando ele instituiu para que quando chegasse na terra prometida, eles cumprissem todas essas festas. E festas com muita alegria, festas com todo um ritual para a preparação daquilo que precisava ser feito. Para vocês terem uma ideia, todos os anos os próprios judeus comemoram, os judeus têm como comemorar isso, e nós também comemoramos, porque nós comemoramos a sexta-feira, a Páscoa, comemoramos o sábado, não, porque para nós né, a gente não faz colheita, então a gente não comemora, mas o domingo nós comemoramos o dia da ressurreição do Senhor, e depois no domingo passado, dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, que foi uma festa grandiosa, uma festa maravilhosa. Amém? Vamos continuar. Neste momento, para nós, o que interessa? É a festa de tabernáculo, ou melhor dizendo, a festa do Pentecoste, que foi a descida do Espírito Santo, cumprindo em nossas vidas o derramar dito em Joel 2:28. Nós precisamos entender que o Espírito Santo ele foi derramado sobre nós, sobre a igreja, porque nós precisávamos de uma capacitação vinda dos céus para poder fazer o que precisava ser feito. No Antigo Testamento, ou antes do nascimento e antes da descida do Espírito Santo sobre toda a carne, o Espírito Santo ele vinha sobre determinadas pessoas para cumprir algum propósito pelo qual Deus tinha incumbido essa tal pessoa de fazer. Então foi assim com Sansão, foi com Davi, foi com Moisés, foi com Arão, foi com muitas pessoas que receberam da porção do Espírito Santo para executar tarefas. Amém? Tanto é que próprio Davi, quando ele pecou, ele ficou tão assustado, ele ficou tão assim preocupado, que ele pensou: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, porque a pessoa perderia o Espírito Santo, porque não permaneceria conosco. Hoje a gente perde se a gente pisar muito na bola.
né? Mesmo assim, deixando de lado, se a gente blasfemar contra o Espírito Santo, fazer qualquer coisa, renegar Jesus, mas senão ele está conosco, porque foi dado um presente para nós, e nós precisamos conservar este presente em nome de Jesus. Eu queria falar para vocês que o Espírito Santo ele derrama sobre nós do Espírito dele para nos capacitar. E como é que ele nos capacita? Dando dons efetivamente para nós. Na Bíblia, nós encontramos três classes de dons: os dons ministeriais, os dons espirituais e os dons pessoais. Os dons ministeriais são aqueles que a gente mais ou menos já sabe. Lá em Efésios, Efésios 4, 11 e 12, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. 5 dons ministeriais, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós sabemos que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, o nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele concede dons aos homens para a edificação do corpo de Cristo. E a igreja ela precisa desses 5 dons ministeriais. Então, apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Nós precisamos desses 5 dons na igreja para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Outra classe, se a gente pode dizer assim, são os dons espirituais. Está lá em 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Presta atenção, diz o seguinte: Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outra pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outra pelo mesmo Espírito a fé, a outra pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outra operação de maravilhas, a outra de profecia, dons de discernir espíritos, e o outro variedade de língua, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, desses dons espirituais, que são 9, eu vou só falar novamente quais são. A gente não vai ter tempo de entrar em detalhes de cada um, mas eu vou citá-los para que vocês possam ter mais audível para vocês. Então, são eles: profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, fé, dom de cura e operação de maravilhas. Então, esses são os dons espirituais. Amém? E nós temos ainda uma terceira classe de dons, se a gente pode dizer isso, né? Está lá em Romanos 12, de 6 a 8. Vamos novamente ler. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. O que exorta, use esse dom para exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então, mais uma vez aqui nós temos alguns dons. São 7 no total, segundo esse texto que nós lemos em Romanos 12. Diz: profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, governo e misericórdia. Que bênção, que coisa maravilhosa nós termos tudo isso a nosso favor. Basta que nós queiramos receber esses dons, basta que nós queiramos fazer a obra do Senhor com afinco, com dedicação, com maestria, fazendo com que a presença do Espírito Santo em nossas vidas seja mais eficaz. Precisamos querer isso. Precisamos deixar que o Espírito Santo use as nossas vidas de maneira que Ele queira, não interrompendo, não nos direcionando o Espírito Santo, mas o Espírito Santo nos direcionando, fazendo a obra dele, cumprindo a vontade dele sobre as nossas vidas. Grandiosa é a presença do Senhor através do Espírito Santo. Então, vamos só entender algo, só para vocês entenderem. Quando você aceitou Jesus como seu único Salvador, você já recebeu o Espírito Santo, mas ele ainda não tinha te batizado.
O que é o batismo com o Espírito Santo? É você receber os dons do Espírito Santo. A evidência mais concreta que nós temos de que você já tem o Espírito Santo, que você se deixa ser usada pelo Espírito Santo, é o falar em línguas. Então, cada um tem a sua particularidade, não dá para dar exemplos, porque cada um tem a sua particularidade, a sua intimidade com o Espírito Santo do Senhor, mas os dons do Espírito Santo, são as capacitações que ele dá para exercer o ministério, para exercer a atividade na obra do Senhor, que são esses que a gente citou neste momento. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu não posso me alongar muito em cada um deles. Quem sabe um dia a gente tenha a oportunidade de entrar em detalhes de cada um deles para que possamos nos aprofundar. Mas o que eu quero que vocês peçam, que vocês pensem nisso, que vocês peçam ardentemente a porção do Senhor através dos dons do Espírito Santo, para que você possa fazer a obra do Senhor diligentemente, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Abaixe a sua cabeça, vamos orar e pedir que o Espírito Santo do Senhor faça a obra dele através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Pai amado, poderoso é teu santo nome. Grande e misericordioso tu és, Senhor. Queremos, Senhor amado, exaltar o teu santo nome a cada dia, em cada momento das nossas vidas, entregarmos as nossas vidas diante do teu altar para que a obra seja feita através de nós. Que pedimos, ó Pai amado, que o teu Espírito Santo nos capacite, nos unja, nos glorifique com o teu santo nome, para que possamos fazer a tua obra com dedicação e amor, Senhor amado, com o recebimento dos dons do Espírito Santo sobre as nossas vidas, ó Pai. Te adoro, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Vamos então à lição de casa? Em nome de Jesus. Pronto, vamos lá? Então, são duas perguntinhas básicas, né? Eu não tive muito retorno de vocês a respeito das lições que as duas últimas aulas, né, que eu dei num link para fazer online, né? Eu não sei se tiveram dificuldades, não sei o que dizer. Na primeira teve uma adesão maior, na segunda nem tanto. Então, dessa vez eu vou fazer uma nova tentativa, amém? Mas a pergunta para vocês é fácil. Diz assim: tenho permitido ao Espírito Santo agir na minha vida, me concedendo os seus dons? O que tenho feito para que ele me use de maneira que ele quiser? Da maneira que ele quiser. Essa é a pergunta que você pode responder, tanto aqui no YouTube, quanto lá no WhatsApp. Pode responder sem problemas, em nome de Jesus. Mas eu queria contar uma coisa para vocês. Uns tempos atrás, muitos anos atrás, foi isso mais ou menos no ano 99, 2000, eu fiz o curso de teologia e num desses cursos falava a respeito dos dons do Espírito Santo. E tinha um teste para você identificar qual o seu dom pessoal, né? Aqueles dons: profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, governo e misericórdia. E eu fiz aquele teste e deu um resultado. Aí eu falei, legal, não sei quando, como, porquê, mas deu o resultado. Passado uns 10 anos, talvez, né, eu achei esse livro e li ele de novo, né, a respeito dos dons espirituais. E refiz o mesmo teste que eu tinha feito lá 10 anos atrás. E pasmem, o resultado foi igualzinho, deu a mesma coisa. Então, o que eu queria fazer esse teste com vocês, mas eu não tenho como fornecer para vocês uma folha, uma planilha para poder responder e depois dar o resultado dessa pesquisa, desse questionário, né? E eu achei na internet um questionário muito semelhante ao que eu fiz lá atrás, as duas vezes. Eu vou deixar o link afixado aqui no YouTube e lá no WhatsApp, depois da aula. Depois do vídeo da aula. Se você tiver interesse de saber qual é o seu dom, se você já fez esse teste, se você nunca fez,
É só uma sugestão, não é obrigatório, não é lição de casa, mas é algo que eu fiz e eu gostei muito de ter feito e deu certíssimo. Depois eu conto para vocês qual foi o resultado, se vocês quiserem saber, lógico. E vocês podem entrar nesse link e começar a responder. E no final das perguntas, vocês vai ter o resultado, né, percentualmente daquele que você tem o dom dom pessoal para fazer a obra do Senhor. Responda esse questionário sozinha, de preferência, em oração, né, sem muitas distrações, que vocês tenham um tempo de dedicação neste momento. Se vocês tiverem interesse, lógico, tá bom? Então é só uma dica, só um parênteses que eu faço para vocês. Amém? Deus abençoe a cada uma. Amo vocês, amores da minha vida. Todos os dias me lembro de vocês com saudade, porque eu queria estar dando aula para a carinha de vocês, mas ainda não pode. Então, enquanto não pode, a gente fica por aqui, fazendo a obra do Senhor, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, amo vocês. Deus abençoe. Amém?